Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo bem. Estou passando esse vídeo para vocês para relembrar o que a gente estudou, né, nessas últimas semanas, para relembrar, para a gente não esquecer, para reforçar também um pouquinho que a gente estudou e aprendeu, para ficar mais fácil, né, na memória, para aprendermos, conseguir sair bem em qualquer prova ou teste, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a nossa telinha aqui com vocês, tá? Então, vamos, o que a gente estudou mais principalmente até agora, até hoje? Foram os números, né? Então, se a gente estudou os números, então eu vou repassar essa apresentação, que a gente já está muito acostumado, e eu vou comentando com vocês, tá bom? Olha aqui que a gente viu aqui. Opa, isso. Não, primeiramente, a gente tem nossa apresentação, né? Temos tudo que nosso colégio, nosso professor e tudo. E a gente vai começar a estudar a situação que está apontando. Ó, os números que conhecemos não eram utilizados no passado. Antigamente, cada civilização criou seu número. Foi o que a gente estudou e aprendeu, né? A gente foi verificando que cada vez mais, cada povo, cada civilização foi criando o seu próprio jeito de representar os números, né? Porque é importante a importância dos números nem se fala, né? A gente pode contar, a gente pode somar, a gente pode ter uma quantia de dinheiro, a gente pode usar como referência de quantidade, né? E além de somar, por exemplo, se eu tenho quantos dedos eu tenho na minha mão e vocês vão dizer que é 5, porque a gente conhece, identifica a quantia que tem aqui, né? A quantidade de dedos que tem na minha mão. Então, é sempre importante a gente lembrar o conceito. Existem vários tipos de registros de números na história. Cada civilização criou seu próprio número, mas por serem muito difíceis, eles foram esquecidos, né? Porque você tenta ser a situação mais prática possível, né? Se você quer utilizar o sistema que pode lhe ajudar mais fácil e que lhe dê menos dor de cabeça para trabalhar, né? Porque quanto mais difícil é o número, mais fácil a gente não utilizar ele, né? Por que eu vou usar algo difícil se eu posso utilizar algo mais fácil, né? E os mais utilizados que a gente tem registro foram os maias, os gregos, os egípcios, os babilônicos, que a gente tem. Opa, tem um desenho aqui na frente aqui, ó, do nossa apresentação, que eu deixei aqui. Então, o que aconteceu? O sistema de numeração, vou até deixar com ele como recordação esse desenho. O sistema de numeração dos que mais utilizam ponto e traço. Qual é o sistema? Os maias, né? Que esse é um sistema que só representa ponto e traço. Quando o número é muito alto, o método mudava e ficava mais difícil de identificar. Claro que para eles que estavam acostumados dia a dia, né, era mais fácil, mas para a gente que estamos trabalhando nos nossos números de hoje, a gente não sabe dizer qual é a diferença, né? Então, eu tenho apresentados aqui, ó, os nossos símbolos, os números, né, que são os símbolos maias. Eu tenho essa bacia aqui, eu tenho o número, um pontinho que representa o número 1, dois pontinhos 2, o 3, o 4 e o 5 já é um traço, né? E o 6 é um traço e um ponto em cima. E chegando até o número 20, olha aí, que usa a bacia com pontinho em cima. Quando o número passa de 20, muda a ordem e os números são representados de cima para baixo. Olha aí, ó, o nosso desenho caiu certinho. Então, se eu escrever dos 840, eu não vou escrever como a gente costuma, 840, né? Escrevendo retinho. Não, eles escrevem de cima para baixo e olha os números aqui. Como que eu vou fazer para identificar o que significa esse tipo de numeração, né? Para nos ajudar. Olha, eu tenho 8, tenho dois pontinhos que representam o 8, eu não sei porque os maias utilizavam esse número. Eu tenho 4, que representa os 800, né? Tenho o 40, que é dois pontinhos também mais separado, e tem a nossa bacia, que representa o zero. Então, é dessa forma que eles trabalhavam. Temos esse aqui, que é conhecido como o grande calendário dos maias, né? E o que sobrou da cultura dos maias hoje em dia? Além das obras artísticas, construções, monumentos, o calendário que utilizamos hoje em dia vem dos maias por serem muito preciso, que permitia a eles preverem fenômenos como período lunar e eclipses solares. Então, os maias foram tão precisos, né, em criar um calendário que a gente utiliza até hoje, que fica mais fácil de identificar, né? É mais fácil da gente interpretar
na situação. Nós também temos outro tipo de popular situação, ó, os números babilônicos, que são os números que possuem um total de 59 símbolos, que podem ser divididos dessa seguinte maneira, ó. O número 1, que é um triângulo e um tracinho para baixo, eu fiz o desenho aqui do lado, para representar nosso número 1. O 2, o 3, o 4, tá vendo que a quantidade, quanto maior o número vai ficando, mais desenho a gente vai escrevendo e vai ficar muito mais confuso para a gente, né? Trabalhar é muito mais difícil para identificar. Imagina se a gente pega aquela pessoa que não sabe desenhar direito, né? Imagina, Jesus amado, né? Ninguém consegue entender, vai entender é nada. E eu tenho aqui, continuando, ó. E o que a gente sabe, ó? A divisão de 24 horas em uma hora, ou seja, a divisão de 24 horas, uma hora em 60 minutos e um minuto em 60 segundos vieram dos babilônicos. Então, eles, ao dividir o dia, né, que eles perceberam que foram criando ciclos na situação, a gente utiliza o sistema de hora até hoje deles, né, que é muito importante no nosso dia a dia, que a gente sabe e define o horário, né? Também temos os números gregos, que são o quê? É um sistema de numeração grego que ainda é muito utilizado hoje em dia, principalmente em áreas de matemática ou quando se cria projetos e queremos definir uma ordem. Outro exemplo interessante é quando utilizamos também para definir se um animal é o alfa do bando, né? Então, se a gente quer definir se o alfa é o animal, um alfa do bando, que foi discutido em uma de nossas aulas, né? Então, a gente utiliza muito a numeração grega. Outro exemplo muito normal de números dos gregos que a gente utiliza é o sistema de numeração, ó, o alfa, o beta, temos o gama, o lambda, que são símbolos muito utilizados na matemática. E temos o sistema de numeração decimal, que foi criado há mais de 2.200 anos atrás e que foi criado lá na região da Índia. E ele foi adotado porque é fácil, né? Imagina, é muito mais fácil a gente trabalhar com os números decimais de hoje em dia, né? Imagina, eu tinha que ter que fazer um desenho para cada símbolo, para cada número grande que eu tenho, né? E os símbolos quais são os desenhos que representavam nossos símbolos? Então, quando a gente foi utilizando os símbolos, a gente deu o nome que são chamados de algarismos. Aqui, ó, está mais circular, está um pouquinho mais escuro aqui a letra. E quais que são? São o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, dependendo da posição que a gente coloca esses algarismos, ele vai representar um número diferente. O que é diferente, vamos pegar aqui um exemplo mais antiguinho aqui, ó, nossa, ó, dos maias, dos babilônios, que o 52, não importa a posição que eu coloco, que eu for colocar, ele vai continuar sendo 52. Só que no sistema numérico que a gente utiliza hoje em dia, né, ele não tem esse tipo de dificuldade. Por exemplo, eu sei que uma unidade, se eu juntar 10 na torrinha aqui, ó a torrinha aqui básica, ó, se eu tiver 10, eu vou formar uma dezena. Se eu tiver 10 dezenas, eu vou formar uma centena, né? E se eu tiver um grupo de 10 centenas, eu vou formar uma unidade de milhar. Ou seja, eu tenho uma unidade, ó, uma. Então, eu tenho uma de dezena, que uma dezena, ou seja, um 10, né? Então, se eu tenho uma centena, um 100. E se eu tenho uma unidade de milhar, é 1.000. Então, esse é o tipo de representações que a gente pode colocar. Nós podemos, ó, temos 3 unidades. Se eu for escrever o número 13, por exemplo, eu tenho 3 unidades de 3 e uma dezena de 10. E se eu for colocar 31, olha aí, já vou mudar a posição dos meus números, eu tenho uma unidade de 1 e 3 dezenas, que representa o número 30. Então, eu também tenho as classes, né, que trabalham com a ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira. O que significa essa ordem? É do jeito que a gente vai organizando nossos números, né? Então, por exemplo, uma unidade é o 10, é o 100, é o 1.000, é o 10.000, é o 100.000, é 1.000.000, 10 milhões, 100 milhões e ó, assim vai até o infinito, né? Dependendo, até a gente saber, ó. Eu tenho um número 240, ó, 2.347.938. Então, ó, como que eu vou representar ele? 8 unidades, 3 dezenas, 9 centenas, 7 unidades de milhar,
4 dezenas de milhar, 3 dezenas de milhar e 2 unidades de milhão. Olha aqui, ó. E eu posso falar, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e sétima ordem, né? Que é o nosso exemplo. Ó, à esquerda daquelas 2 milhões, temos os bilhões. E depois, nós temos os trilhões. E depois, os quatrilhões. E depois, os quintrilhões. Então, assim vai, ó, até o infinito, né? De acordo que a gente pode escrever os números, que é para ficar mais fácil, né? Outra maneira que eu posso pegar aqui, ó, 1.243, ó, 2.347.938, ó, se eu fosse organizar juntinho aqui, ó, como que ia ficar a continha, né? Para ficar mais fácil para a gente. E é assim, desse jeito que a gente tem. Ah, professor, mas o que aconteceu? Está faltando os números romanos. Pois é, está faltando os números romanos mesmo. E os números egípcios. Mas, como os números romanos e os números egípcios são numeração que não muito assim que a gente utiliza na nossa matemática hoje em dia, mas utiliza para posição, né? Então, a gente não decidi não colocar aqui muito juntinho, não. Só falei alguns números e o mais principal que a gente utiliza de hoje em dia, tá bom? Então, é isso. Fiquem, passem bem, tá? Aproveitem. A gente vai se ver na aula, estudem bastante. Então, tchau, tchau, tá? Até a próxima. Dúvidas, se alguém tiver, pode falar em sala de aula ou mandar para a coordenação. Tchau.